Olá! Estamos na metade da disciplina e já viajamos até a década de 1990 para compreender o contexto das reformas empreendidas naquele período, destacando aí a importância da LDB vigente, que foi sancionada em dezembro de 1996. Durante os estudos, vocês se ambientaram nos anos 90? Quais eram os acontecimentos, que foram marcando essa década? Qual estilo musical predominava? O que acontecia nos esportes? Quais as descobertas científicas e tecnológicas? E na economia e na política, quais eram as mudanças? Para quem não lembra, ou era apenas uma criança, numa rápida pesquisa no Google, que foi criada em 1998, nós encontramos alguns fatos marcantes. Em outubro de 1991, para quem se lembra, Ayrton Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Em 94, o Brasil foi tetracampeão da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Já em 95, foi realizado o primeiro processo de clonagem de um mamífero. Lembram da ovelha Dolly? Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro o Encontro Mundial para o Meio Ambiente, a reunião que ficou conhecida como a ECO 92. Já em 1993, foi realizado no Brasil o plebiscito sobre o sistema de governo. Ganhou República Presidencialista. Em 94, nós tivemos o início do Plano Real, que foi criado para diminuir e controlar a inflação. Já em 97, foi vendida a maior empresa de minério do Brasil, a então Vale do Rio Doce, a propósito, por um preço de banana e questionado até hoje. O restante da história vocês já sabem. Por fim, essa ambientação aí, essa viagem nos anos 90, no mundo da música nós tivemos, em março de 1995, a morte dos Mamonas Assassinas. Faziam sucesso bandas de rock como Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, Skank, Pato Fu, enfim. É só um resumo, para a gente ter esse contexto da época, para nós rememorarmos aí, buscarmos o que caracterizava o contexto sociopolítico daquele período, do cenário. E aí, provavelmente, eu sei que você deve ter se lembrado aí de mais eventos marcantes, pode acrescentar, fique à vontade. E aí, depois dessa viagem aí temporal, de ambientação, nós agora vamos focar nos aspectos conceituais que delinearam a década de 1990 para nós compreendermos as reformas que foram empreendidas. Globalização, delírio do dragão, o império do capital em ação fazendo a sua rotineira ronda. Esse é um trecho da música da banda Tribo de Já, que eu sugeri lá para vocês na apostila, Então ouçam, reflitam, a partir dessa música, como nós podemos aí questionar um pouco, o processo de globalização. Além da música da Tribo de Já, nós temos o documentário também que eu sugeri na apostila, o encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. Uma proposta libertária para esses dias tumultuados. Bem atual, não é? Então, o incrível Milton Santos, geógrafo intelectual premiado internacionalmente, ele apresenta os problemas da globalização sob a perspectiva das periferias. Ele não era contra a globalização, e sim contra o modelo de globalização que está vigente no mundo, que Milton Santos chamava de globalitarismo. Analisando as contradições, os paradoxos desse modelo econômico e cultural, Milton Santos enxergou a possibilidade de construção de uma outra realidade, que ele considera mais justa e mais humana. E aí, com o fenômeno da globalização, que foi se intensificando na década de 90, ocorreram mudanças importantes nas relações sociais, políticas, culturais e econômicas, que foram impactando aí na redefinição do papel do Estado-nação. Nós tivemos a intensificação do ideário neoliberal, a emergência do Estado gerencial com o plano da reforma do Estado, que foi proposto pelo então ministro do MARE, o Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira, na primeira gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 98. E aí, apesar dessa forte onda neoliberal, nós temos que destacar, um pouco antes aí, a nossa Constituição Cidadã de 1988. Mesmo sendo alvo de críticas,
principalmente nos dias atuais, a Constituição, né, vem sendo reforçado o seu papel como garantidora de liberdades e da democracia. Lá no seu artigo 6º, né, que garante a educação como parte dos direitos sociais, né, junto com a moradia, com a saúde, entre outros, né, direitos, o dever do Estado, ele se tornou explícito em uma seção inteira, né, do texto constitucional. Então, lá no capítulo 3, primeira seção dos artigos 205 a 214, né, todos esses artigos são dedicados à educação. E aí no artigo 205, nós temos a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Na literatura, o professor Carlos Roberto Jamil Cury, ele aponta, né, que esse contorno legal, né, dado aí pela Constituição, pela LDB e outras legislações, indicam a possibilidade e limites de atuação, né, os direitos, os deveres, proibições, enfim, as regras. E tudo isso possui enorme impacto no cotidiano das pessoas, mesmo, né, que nem sempre as pessoas elas estejam conscientes de todas as implicações, né, e consequências, né? E as leis, elas são vivas, e é importante a gente entender essa dinâmica da legislação. Nos anos 90, o mercado de trabalho passou a exigir um novo trabalhador. Então, situando aí o contexto da legislação, e nós precisamos entender, né, o contexto do mundo do trabalho. E esse novo, né, trabalhador, ele precisava assumir características de polivalência, novas aptidões, habilidades, porque o mercado estava cada vez mais competitivo e globalizado. Assim, a LDB e a criação de políticas, né, são respostas a esses desafios. Com a indução que foi provocada, né, antes disso, né, a Conferência de Jomtien na Tailândia, né, Conferência de Educação para Todos, né, provocou uma indução com financiamento, né, de organismos internacionais como o Banco Mundial na criação de diversos programas, diversas políticas para fomentar o desenvolvimento da educação, como o Fundef, o PROEP e os PCNs. Falando um pouco mais sobre a LDB, né, em 96, apesar de ser considerada por alguns autores que a LDB foi um consenso forjado, né, existia um projeto da sociedade, de repente esse projeto foi um pouco deixado de lado, substituído por outro projeto, né, do governo, FHC. Então, esse consenso forjado, alguns autores consideram que apresenta, né, uma organização geral da educação, claro, né, seja da educação básica ao ensino superior, e aí outros autores como Seavata e Ramos criticam o fato da educação profissional, né, da educação técnico-profissional de nível médio, ter sido separada mecanicamente do ensino médio. Ela foi tornada paralela, né, ou subsequente a ele, como uma modalidade, não como parte integrada do nível médio, do ensino médio mesmo, sim como uma modalidade. Azevedo, Shiroma e outros autores, né, uma publicação de 2012, eles acrescentam que o oferecido foi uma noção de competência, né, oriunda de um contexto empresarial, que era ancorado, né, numa gestão por resultados, né, numa equação que suportada, né, ancorada na relação custo-benefício, e um projeto, né, de educação profissional dissociado, né, da preocupação central da questão da educação como um processo para emancipação. Bom, esse é apenas um resumo do caminho que nós percorremos até aqui. Façam as atividades, né, disponíveis, né, na sala virtual. Corram para os fóruns para debatermos e lembre-se, né, como já dizia o grande Guimarães Rosa, o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Até breve.